Olá a todos! Estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje contamos com um convidado mais que especial, o diretor executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Logística e conselheiro do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Ricardo Molitza. Seja bem-vindo, Dr. Molitza. Obrigado, Thales. Obrigado, Mário, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho aí dos assuntos que o Thales vai aprontar aqui para mim. Vamos ver. E ao meu lado, um eterno prazer estar ao seu lado, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Ricardo, uma honra ter você aqui. Você que é um dos meus chefes, né, aqui no Instituto, ser conselheiro pelo SOPESP, né? E o SOPESP que apoiou o IBI desde a sua criação, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. E você que também está à frente do IBL, parceiro nosso, né? Temos aí muitas pautas em comum na logística, né? Apesar do IBL ser muito maior em termos de abrangência, né? Pega a mobilidade urbana, pega a energia, né? Mas uma honra ter você aqui, viu, Ricardo? Sou até suspeito de falar, você é um querido amigo. Obrigado, Mário. Obrigado. Dr. Molitz, eu gosto de abrir esse podcast sempre É. querendo saber da trajetória dos nossos convidados. Então conta para nós, quem é Ricardo Molitz? Bom, Ricardo Molitz tem 62 anos de idade. Comecei no setor em 1981, completei 43 anos e tenho uma curiosidade. A minha data de início no setor é dia 1º de maio de 1981, o Dia do Trabalho. Era uma empresa americana, então o meu registro foi no dia 1º de maio de 1981. Sou formado em Direito, sou advogado, nunca exerci, mas sou advogado. E é uma faculdade, aqui fazendo um parênteses, que eu acho que qualquer pessoa que tem oportunidade devia fazer, porque abre a sua mente de uma forma diferente, uma faculdade de Direito, né? Sou especialista em logística pela Fundação Getúlio Vargas e, mais recentemente, pós-graduado em Direito Portuário e Marítimo pela Universidade de Santa Cecília. Comecei lá em 1981, com 19 anos de idade. Eu queria trabalhar, fazia faculdade de engenharia na época. Meu pai não queria que eu trabalhasse. Achava que tinha que terminar a faculdade, aquelas coisas daquela época, né? Eu falei, não, pai, eu vou trabalhar. E aí, como ele não me ajudou, eu arrumei um emprego sozinho. E fui trabalhar numa fábrica de alto-falantes. E aí, passado um ano e pouco... Isso foi em Santos? Foi em Santos. Essa fábrica de alto-falantes era de um primo meu, por acaso. E aí, como ele viu que não tinha jeito, ele resolveu me ajudar e arrumar alguma coisa dentro do setor que ele trabalhou a vida inteira, que era agenciamento marítimo. Meu pai trabalhou na Martinelli quase a vida inteira dele. E aí eu fui trabalhar na Delta Line. Eu comecei na Delta Line, que era uma empresa americana, era do grupo Holiday Inn, como office boy do setor de faltas e avarias. Então foi assim que eu comecei essa jornada aí de 43 anos, passando por grandes empresas, tendo grandes professores, que eu faço questão de toda vez que eu tenho oportunidade de citá-los. Eu tive... Era uma época que não tinha professor, não tinha faculdade, né? Não é que não tinha professor, não tinha faculdade, não tinha curso, não tinha absolutamente nada. Então o que a gente tinha era a vontade de aprender e as pessoas que se dispunham a te ensinar, né? E eu tive a sorte de ter várias pessoas dessas ao longo da minha carreira, das empresas por onde eu passei. Vou citar um dos principais que me fez gostar de operação portuária, era um estivador, que acabou sendo meu padrinho depois, Vigílio Pedro Rodrigues. E tive outras tantas pessoas aí que me deram a mão, me ensinaram, né? E certamente tem uma parte importante na construção do profissional que eu me tornei ao longo desse tempo. Ricardo, você nasceu em Santos? Eu nasci em São Vicente, eu sou calunga. Mas você ficou o tempo todo aí, a sua vida na Baixada de Santos? Sim, sempre em Santos. Todas as empresas que eu trabalhei, sempre com foco sempre. Trabalhei épocas em São Bernardo, São Paulo, por conta dos negócios das empresas, né? Mas eu sempre morei em Santos, nunca saí de Santos.
E da Delta você foi para onde? Da onde? Da Delta. Bom, da Delta, eu saí da Delta. A Delta foi vendida na época para uma empresa chamada Crowley, que era, o negócio dela era rebocadores ali da América Central para os Estados Unidos. E na época eu estava para casar. E eu fiquei meio perdido, né? Falei, bom, e agora? E aí me apareceu um dos meus outros grandes professores que me convidou a ir trabalhar com ele, que foi o Bayar. Eu fui para a Transbrasa para ser gerente de transporte, que era uma novidade para mim também. Né? Eu nunca tinha trabalhado com transporte na vida, e meu início no transporte foi na Transbrasa. E aí outro grande professor, que foi o Bayar Museiro Filho, né? Que me deu a oportunidade de ir para lá, me deu a oportunidade de aprender a trabalhar com o transporte. Né? E aí foi na Transbrasa até... não lembro quanto tempo eu fiquei, agora não vou lembrar mais, mas depois de um tempo eu fui para Mesquita, para fazer também a área de transportes. E ali outros 3 grandes professores comigo ali, né? Eu tive 2 fases na Mesquita, porque eu fui para Mesquita, para a área de transporte, e depois eu tive a oportunidade de voltar para a operação portuária. E aí eu voltei, que era efetivamente aquilo que me chamava muita atenção, era a operação portuária. E eu voltei, na época, para uma empresa que era a Transnord, que era de um joint venture, né, chamada Laser Lines, que depois fez um joint com a Transol, teve uma operação grande no Brasil. Mas na Mesquita tem outros 3 professores que eu não posso deixar de citar. José Roberto Campos, que está comigo até hoje aí, Sim. né, na Brasil Export e tudo. O Campos virou um amigo, né? Virou um amigo. Né? E outros 2, Luiz França de Mesquita e José Roberto França de Mesquita, que infelizmente faleceu Recentemente. Né? agora, recentemente, coisa de uns 10 dias atrás, que foram outras 2 grandes inspirações profissionais na minha vida, né? Com todos os ensinamentos que viam. Às vezes na forma de bronca, mas vinha. Sim. Né? Faz parte. Né? Campos me deu várias também, mas fazia parte do aprendizado. Né? Aí da Mesquita, eu fiquei bons anos na Mesquita. Também não vamos levar a quantidade de anos, mas fiquei até 2017, quando a Mesquita foi vendida para Santos Brasil. E aí eu costumo brincar que eu fui comprado junto. Estava no pacote. Estava no pacote. Talvez por isso que eles compraram, né? E tive a oportunidade e a felicidade de participar de 10 anos dessa grande empresa que é a Santos Brasil. Né? Com todos os amigos, vários amigos fiz lá também. Né? Tem uma partezinha que eu esquecia no meio aqui, que tem entre eu voltar para Mesquita, eu trabalhei na Seaways Transhall. E aqui outra pessoa para citar também, que foi o Adrian Pecialo, que foi outro grande professor também ao longo da carreira aí. E é um pouquinho desses 43 anos. Né? Saí da Santos Brasil em 2017, eu já tinha me aposentado em 2016 por tempo, né? Em 2017 saí da Santos Brasil, tentei parar de vez. Na época eu comprei uma moto, fui viajar por aí. Tirou um ano sabático. Tirei um ano sabático, mas não deu certo. Não deu certo. E aí eu tive a oportunidade de voltar para a entidade, Sopesp, Sim. que é onde eu estou até hoje, né? E para fazer algo que é totalmente diferente daquilo que eu fazia, porque minha vida foi sempre operação logística, operação portuária, né? Ligada com isso. E aí me apresentou, o Sopesp me apresentou essa parte institucional, que era algo que eu fazia, mas fazia localmente, com as autoridades de Santos, né, as autoridades intervenientes nas operações. Né? E pode dizer para você que eu gostei, sabe? Eu gostei dessa parte institucional. A gente, há uns 3 anos atrás, o Sopesp decidiu que deveria estar mais presente, né? O Sopesp sempre foi uma entidade que estava muito ali presa em Santos, né? Ligada nas operações,
e aí por determinação do conselho, num planejamento que fizeram, que a gente deveria estar mais presente, né? Vamos dizer, nacionalmente, cuidando das coisas de São Paulo, mas estar mais presente nacionalmente. E foi aí onde eu comecei a participar mais dos eventos fora de São Paulo, né? E aí, por conta disso, que acaba, né, eu participando de Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo, acabei sendo eleito, era do Conselho do IBL, acabei sendo eleito há um ano e pouco atrás como presidente do Conselho do IBL, vim para o Conselho do IBI, né, mas sempre ligado, né, à atuação do SOPESP. Né. Então, todas essas entidades hoje que eu faço parte, que eu participo de alguma forma, são representando os operadores do Estado de São Paulo. Isso é muito interessante, eu acho que é bom a gente pegar esse ponto. Conta pra gente como é a atuação da SOPESP, sobre a entidade em si, né? Para que o público conheça mais sobre o sindicato. O SOPESP é um sindicato de operadores portuários que, na sua base, né, na sua essência, ela é a entidade responsável pela negociação entre capital e trabalho. Esse é o foco principal do sindicato empresarial, a discussão dessa relação capital-trabalho junto com os sindicatos dos trabalhadores. Ela é isso desde que nasceu e não vai perder isso para frente, né? Esse é a nossa essência. Acontece que, ao longo dos anos, né, a mudança das relações dos operadores com o governo federal, com entidades federais, fez com que trouxesse a necessidade desse relacionamento também, né, de outros assuntos. Então, hoje a gente participa de outros tantos assuntos, por exemplo, infraestrutura, né, do porto. Eu falo nisso 24 horas por dia, né, sobre a questão dos acessos. Tenho a honra de ser presidente aqui, o coordenador, não tenho o nome presidente, mas é o coordenador do Comitê Temático número 1, que é de infraestrutura de acesso, né? Obviamente não é focado com o Estado de São Paulo, é nível Brasil, tratamos de todas as questões, né? Mas é algo que a gente passou a olhar de uma forma diferente ao longo desses últimos anos no SOPESP. Então, tudo que se refere à infraestrutura né, portuária, de logística e tal, a gente veio se inserindo nesse ambiente, né? E hoje a gente tem a participação em todas essas entidades que tratam disso, porque é importante para o maior porto do país, né, que é Santos. Sem dúvida. Realmente é uma atuação diferenciada da SOPESP. Você percebe que, diferente de muitos outros sindicatos, ela tem uma atuação de estar plural e de estar sempre mostrando a necessidade e a vontade do trabalhador, né, em discutir os temas, né, se aproximar esses temas de infraestrutura. Isso faz com que o sindicato em si seja muito bem visto, tanto do mais alto escalão até o mais baixo, né? Ricardo, há claramente aí um SOPESP antes da tua presença e do Regis lá, né, e depois de vocês, né? E como que foi essa transformação? Conta pra gente o quanto de pessoal, né, teve essa transformação da presença sua e do Regis nessa gestão, como era antes, porque realmente foi um fenômeno que aconteceu a partir da presença de vocês lá muito ativamente, né? E conta desse desafio, né? Como é que foi essa transformação? Aqui a gente já dá o testemunho totalmente exitosa, né? E deixar um sindicato, me parece um case único no Brasil, com essa envergadura, com essa... É claro que Santos é diferente, enfim, mas é realmente uma presença muito marcante, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Olha, Mário, na verdade, essa mudança começou um pouco antes do Regis. Essa mudança começou com o João Almeida, né? Na época que o João... eu fui para lá pela mão do João, Perfeito. na verdade, né? Eu fui para lá pela mão do João. E o João começou uma grande mudança na relação com o OGM, né? Aonde se decidiu ainda na gestão do João de profissionalizar o OGM, né? De
trazer de forma clara todas as questões que envolviam o OG, que é dos operadores portuários, né? Então eu acho que essa grande mudança começou com o João Almeida. Perfeito. E aí depois o que aconteceu com o João foi que o Regis era vice-presidente nessa época. Uhum. E o João, na época, mudou de empresa, ele saiu da DM, né? E com a saída da DM o Regis assumiu como vice-presidente essa missão lá de tocar. E deu a continuidade já de algo continuidade no trabalho, do início com o João. o trabalho iniciado pelo João. Eu sou suspeito para falar do Regis, o Regis virou meu amigo, gosto demais do Regis, a forma como ele trata as coisas, né? E eu acho que isso foi uma grande modificação, né, no relacionamento do SOPESP, da entidade, né, com a marca dele, exatamente com os sindicatos de trabalhadores. Isso foi algo que é muito diferente hoje, né? Algumas peças também acabaram trocando do lado dos trabalhadores tal, e isso faz parte da evolução, né? Mas hoje nós temos uma conversa muito mais aberta, muito mais franca, muito mais fácil, né? Não fácil para se resolver os problemas. Mas fluida. Eles vão ser sempre duros, né? Uhum. E duros com respeito, né? Com tecnicidade, da forma como tem sido nos últimos anos. Mas eu puxei um assunto com o Regis, que era justamente a gente fazer um planejamento estratégico para uma entidade que tinha 25 anos, né, e que nunca tinha discutido por esse viés, né, porque tinha mesmo a cara de sindicato, né, e eu acho um pouco que a gente conseguiu mudar um pouco esse perfil, né, específico do sindicato, né, para, vamos dizer assim, para uma coisa mais ampla, né. E aí nós começamos a discutir planejamento estratégico, fizemos um trabalho extenso, discutimos o planejamento do... Você olhar a instituição para dentro, né? Olhar a instituição para dentro e saber o que a gente queria para fora, né? Onde é que nós queremos chegar? Como nós queremos ser reconhecidos, né? Qual a importância dos operadores portuários do Estado de São Paulo para o resto do país, né? E aí foi a discussão que começou e acabou terminando com esse trabalho do planejamento estratégico, que deu o direcionamento, falou, bom, nós precisamos estar mais presentes no que acontece no mundo afora, né? Em Brasília, por exemplo, né? Nós precisamos participar disso. E aí foi a época que me foi dada a missão de fazer, né, iniciar fazendo essa representação, né? Então, esse trabalho, agora a gente está fazendo a revisão do nosso planejamento estratégico para mais 3 anos, né? Muita coisa, olhando de muita coisa que a gente já atingiu e muita coisa que a gente ainda quer atingir. Então, estamos agora na fase de afinar esse planejamento estratégico para os próximos 3 anos, né? Mas, assim, eu não tenho dúvida que tem um trabalho muito forte do Regis nessa mudança toda, né? E aí não só do Regis, né? Do Conselho como um todo, porque, obviamente, o Regis é o presidente, mas se não fosse o apoio do Conselho, né, que ele recebeu, que eu recebo para fazer o trabalho que eu venho tentando fazer, né, não seria possível, obviamente, né? Então, tem um trabalho muito forte de todos, né, nessa direção de fazer a entidade uma entidade mais capaz de discutir assuntos que influem no ambiente nosso de portuário, logística e tudo que envolve essas operações. Doutor Molitzes, o senhor falou da SOPESP, mas o senhor ainda como você mesmo falou, presidente do Conselho do IBL, o senhor é diretor de assuntos legislativos da Academia de Direito Portuário e Marítimo, diretor da Associação Comercial de Santos e presidente do Conselho do Brasil, Expo. É muito salário para uma pessoa, né? Santos Expo. Salário Primeiro, jeton para todo lado, né? Isso porque não falamos ainda que no final de semana, ele confidenciou pra gente mais cedo, que no final de semana ele ainda é responsável por fazer o almoço e a janta de toda a família. Isso, dona Alessandra, não dá mole. Primeiro, como o senhor administra tantas questões? Não vou entrar nem na questão do salário. E segundo, o quanto de bronca você toma em casa para não estar em casa?
Olha, eu tenho um apoio enorme em casa. Se não fosse isso, a gente não conseguia fazer o que a gente faz, né? E lidar com a ausência, né? Porque a gente está há muito tempo ausente, né? Sim. Das coisas. Mas, assim, o apoio é incondicional, né? A Alessandra apoia, vibra com as conquistas, né? Que a gente divide em casa do que conseguiu e tal. E assim, Thales, de novo, essa exposição, né? Eu como estou há muito tempo, né, nesse mercado, nesse setor, né, o que me move hoje, o que que é? É que eu consiga deixar alguma coisa de bom para o setor, nessa função que eu tenho hoje, né? E por conta disso, é que eu acabei participando de tudo isso que você mencionou, né? Por exemplo, eu conheci o Santos Export, porque não era Brasil Export quando eu conheci, né? Meu amigo Fabrício Julião, eu conheci o Santos Export num pedaço de papel. Ele só tinha a ideia. E como é que isso aconteceu? Sopesp fazia 25 anos e eu queria fazer uma comemoração dos 25 anos do Sopesp. E aí procurei o Vitor, né? Falei, Vitor, eu preciso fazer por causa da UNA. Eu vi, preciso fazer um negócio assim, assim, eu quero fazer uma comemoração, são 25 anos da entidade e tal, não sei o quê. E aí ele me levou para conversar com o Fabrício. E aí, na conversa sobre esse evento que eu queria fazer, o Fabrício mostra o que ele tinha desenhado para a volta do Santos Export em Brasília. Não vou me lembrar o ano, mas faz uns 5 anos atrás. 5 anos atrás. Do que ele estava planejando para a volta do Santos Export, ainda com o nome de Santos Export, em Brasília. E aí ele me ofereceu fazer o quê? O coquetel, no dia da abertura, fazer a comemoração dos 25 anos do Sopesp. Então foi assim Isso foi que pré-pandemia. faz 5 anos, o Sopesp fez 25 anos, 19, a gente já provavelmente. fez 30, 5 anos atrás. E aí foi interessante porque quando ele me mostrou aquilo, né, eu falei, Fabrício, se você conseguir fazer 70%, 60% do que você botou aqui nesse papel, isso aqui vai se tornar o maior fórum de discussão de logística e infraestrutura do país. E eu acho que eu não errei, né? Dada hoje a importância que tem o Brasil Export, com todas as suas discussões, com todos os seus regionais. E aí, depois com a expansão, né, a criação dos fóruns, ele me convidou a ser presidente do Conselho do Santos Export. Não sei se eu faço bem, acho que é mais porque ele é meu amigo, mas ele me convidou para ser. E eu aceitei de bom grado fazer isso, né? E hoje sou conselheiro nacional do Brasil Export também. Participo de todos os regionais quando tem possibilidade. E você preside Santos, é isso? Eu presido Santos, e participo de todos os regionais, acompanhando, né, as discussões, participando de alguns painéis e assim vai. Academia. Isso, fala um pouco da academia. Eu queria que você falasse um pouco da. Já faz o merchandising aí da A academia, a academia. academia é relativamente nova, né? A academia tem acho que uns 2 anos. Mas a academia começou com um grupo de estudos de alguns advogados, com alguns ministros, que fizeram um grupo de estudo, participavam de um grupo de estudo, que eu não participava. E essa ideia da academia surgiu daí, né? Como é que eu fui parar nesse meio? Nós fizemos um evento no Sopesp e eu levei o ministro Alexandre Ramos para fazer uma palestra lá para o Conselho. Celso Pio estava junto, que é o presidente do Infrajur, desembargador Celso Pio. E aí, lá depois da palestra do ministro Alexandre Ramos, eu falei, ministro, eu queria agradecer. O senhor me fez voltar ao banco da escola com essa palestra hoje aqui. Qualquer pessoa que estivesse aqui, independente da formação, entenderia, dada, né, a forma de explicar, da Didática. didática que ele teve ali. Aí o Celso olhou para mim assim, quem diz, não estou entendendo o banco da escola. E ele foi perguntar para o Tiago, que é o diretor jurídico do OG.
Eu falei assim, não, ele fez direito, ele é advogado, o Celso não sabia. Ricardo, eu também não sabia. Pois Eu é. tô sabendo hoje que você é formado em Direito. Olha que interessante. Se for uma direita, tem OAB, tudo direitinho. Fiz exame, passei. Não é fácil. E aí, o que aconteceu? Ali foi surpresa para o Celso, né? Que é outro grande amigo, né? Que eu era advogado. E aí foi quando ele me convidou para fazer a pós-graduação em Direito Portuário e Marítimo. E aí eu comecei a me relacionar com os professores, com os ministros e tal. E aí, quando foi a decisão de criação da academia, que teve a origem nesse grupo de estudo, né, eles me convidaram para fazer parte da academia. Eu tenho, se não estou enganado, a minha cadeira é a número 37. E me convidaram a fazer parte da academia, e na primeira administração da academia, eles me convidaram para ser diretor de assuntos legislativos, muito provavelmente pela minha posição de presidente do IBL e com o trânsito dentro, né, do Congresso, com a frente parlamentar, tudo. Eles me convidaram a ser diretor de assuntos legislativos da academia, que ontem nós entregamos o primeiro trabalho formal da academia, né? Fizemos até lá o Benils cobriu lá a assinatura do documento, de um documento que vai ser entregue à CEPORTOS, que é uma avaliação do ponto de vista acadêmico da alteração da Lei 12.815. Ricardo, aproveita para quem está nos ouvindo que não conhece a CEPORTOS. O que é essa CEPORTOS aí? Então, a CEPORTOS é uma comissão de juristas que foi criada por iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, para que se fizesse uma revisão legal da lei que regula os portos no Brasil, que é a Lei 12.815, que foi a lei de 2013, que substituiu a Lei 8.630, que foi lá de 93. Então, essa comissão tem a função de fazer uma avaliação da legislação e propor ajustes necessários, e eu digo até a modernização da legislação, né, para o nosso cenário atual, né. E aí, nesse cenário, a academia, por iniciativa do presidente Caputo, o ministro Caputo é o presidente da academia, né, junto comigo, como diretor de assuntos legislativos, fizemos a proposta de que nós fizéssemos um trabalho. São contribuições para a CEPORTOS. Exatamente, do ponto de vista acadêmico. É um documento que tem 112 páginas, né, que a gente concluiu ontem, e a gente deve ter a entrega formal para a CEPORTOS aí nos próximos 10 dias, é questão de agenda agora, para a gente entregar esse documento, né, e com as sugestões que nós entendemos, aí, de novo, do ponto de vista acadêmico, né, que seria necessário de ajuste na legislação. Muito bom. E como é que você está vendo essa CEPORTOS? A expectativa está boa? Assim, eu vejo com naturalidade. A CEPORTOS criou uma polêmica muito grande no início, né, quando foi instituída, uma série de questionamentos. Eu vejo com naturalidade. O mundo muda, o mundo se moderniza, o mundo, né, as operações mudaram, a forma de operação mudou. Então, é necessário que se façam ajustes para que isso consiga continuar eficiente. Eu vejo com naturalidade isso, com esse e com tantas outras, né? Com tantas outras legislações que são alteradas, são ajustadas, são melhoradas, né? Até a reforma tributária. Quem imaginava que a reforma tributária, né, que um dia a gente ia ver a reforma tributária, e ela está aí. Já estamos na parte a parte melhor? É o que melhor tem? Não sei. Mas é uma grande... Já é um avanço, né? Já é um avanço, né? Que talvez mereça para frente outros ajustes, certamente vão haver, né? Mas é um avanço enorme, né? Só o entendimento de que precisamos mudar para evoluir, né? Já é importante, né? Já é um grande avanço, né? Parar para avaliar, né? Sim. Parar para avaliar já é... Porque pode ser que a avaliação chegue à conclusão. Tá bom do jeito que não tá. precisa mexer em nada. Sim. Já é algo positivo. Mas, Ricardo, eu queria que você falasse um pouco do Instituto, né, do IBL, e um pouco da
da frente de logística, a Frenlogis, né? Como é que vão as coisas por lá, os desafios, como é que você está enxergando aí o contexto, né, de frentes parlamentares, como tá sendo a sua experiência à frente do IBL? Bom, a minha experiência está sendo muito interessante, né? Porque é algo que eu nunca tinha participado assim diretamente, ainda mais como presidente do instituto, né? Os institutos, eles são braços técnicos, como é o IBI, né? Sim. Como é o IBI, são braços técnicos de suporte a uma frente parlamentar para determinados temas, né? E lá a Frenlogis não é diferente, né? A questão da Frenlogis é que ela é muito ampla, né? Porque ela tem 8 vice-presidências. Cada vice-presidente trata de um assunto, então você tem transporte rodoviário, transporte aeroviário, transporte aquaviário, portos, energia, mobilidade, eu não vou, talvez não consiga me lembrar todos aqui, comunicação, né? Então cada um tem um vice-presidente, né? O presidente da frente parlamentar é o senador Wellington Fagundes. Assim, se não me engano, a segunda ou a terceira maior frente do Congresso Nacional, né? São 320 parlamentares, entre senadores e deputados. Então, assim, como é que o Instituto funciona? Em prover, tecnicamente, né, avaliações, estudos de assuntos de interesse da sociedade, na grande maioria dos casos, né, e a apresentação a esses parlamentares para que eles entendam o ambiente, né, e possam promover algumas mudanças caso eles entendam que é necessário, porque o parlamentar, ele embora faça parte da frente parlamentar, ele não tem a obrigação, né, algo que sai do Instituto ser levado à frente. Eles vão avaliar de acordo com o entendimento deles, né? E assim funciona em todas as frentes. Obviamente que essa proximidade do Instituto com a frente parlamentar faz com que esses ajustes sejam feitos ao longo da discussão, ao longo da discussão. Então tem sido uma experiência muito rica para mim, né, de ter a possibilidade de participar disso. A gente tem outros 8 colegas no conselho, né, de outras associações, e participando das discussões dos temas que nós entendemos que são caros para logística e para infraestrutura, como se faz aqui, né? Aqui focado em portos e aeroportos. Sim. No IBI, o mesmo trabalho relevante, que acho que é um trabalho relevante para a sociedade como um todo. Nós temos aqui no IBE um entendimento, né, de que realmente muitos, uma importância do Instituto se passa no mostrar o grau de importância do setor de logística nacional. O IBL também tem essa função lá dentro. Como é que vocês estão vendo essa construção dessa comunicação junto aos parlamentares para que eles realmente possam defender esses interesses? Pergunto isso no sentido de entender mesmo como contribuir cada vez mais numa comunicação melhor para o setor e transformá-lo numa infraestrutura forte. É assim, a logística é o que move a economia, né? A palavra movimento, ela está intrínseca no termo logística, né? E quando você fala em logística, eu estou pensando no caminhão. Não, logística faz parte da nossa vida desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, em coisas que a gente nem percebe ao longo do dia, que teve uma logística para alguma coisa que você fez ali durante o seu dia acontecer. Então a logística, ela tem essa importância na economia do país, né? A logística eficiente, né, que gera competitividade para o nosso produto, seja para chegar mais barato na gôndola do supermercado para nós, ou seja para uma mercadoria que eu vou exportar ou que eu vou importar. Então a logística, ela é fundamental para todo esse ambiente e para girar a nossa economia, uma logística eficiente. Só que qual é o nosso ambiente hoje? O nosso ambiente hoje é que a gente tem deficiência de rodovias, a gente tem deficiência de aeroportos, a gente tem deficiências na questão aquaviária, seja na hidroviária e
na aquaviária, na navegação de cabotagem. Então, a gente sente, e por isso o trabalho importante, tanto do IBI quanto do IBL, de trazer essas questões à discussão, né, para que a gente consiga melhorar esse ambiente. E assim, eu posso te dizer que tem momentos que são mais fáceis de você demonstrar isso, tem momentos que são mais difíceis, né? Com os parlamentares é algo que varia, não é assim que você consiga botar, às vezes você depende de um esforço maior para você fazer entender, às vezes de um esforço menor, até por conta, talvez, da origem do parlamentar, seja mais fácil, mas é uma experiência muito rica, né? Porque aquele que não entende tanto, você tem que ter um esforço maior para fazer com que ele entenda e que ele compreenda a importância do que tem aquilo ali. Às vezes, muitas vezes, ligar com alguma coisa que para ele esteja no radar dele como muito importante, e você mostrar para ele que a logística faz parte daquela preocupação que ele tem em determinada região com determinado assunto. Isso é interessante. Ricardo, você começou nos anos 80, né? Sim. Você contou aqui pra gente, né? Já na área de transportes, né? Sim. Talvez não necessariamente na beira do cais, mas próximo desse movimento, né? Eu queria que você traçasse um paralelo, são 40 anos, pouco mais de 40 anos, né? Daquele Brasil dos anos 80 para o Brasil de hoje, né? Tem um copo meio cheio, meio vazio aí, evidentemente, né? A gente evoluiu em muita coisa e, como você mesmo colocou, muito há que se fazer, né? Fala pra gente, traça esse paralelo. Maria, o início foi na beira do cais, sim. Não foi transporte, não. O transporte veio um pouco depois, né? Como é que eu cheguei na beira do cais? Eu comecei a me interessar por aquele assunto e pedi para o gerente da agência na época, que era amigo do meu pai, que me arrumou para trabalhar lá de office boy, que eu queria ir no cais ver a operação do navio. Ele falou assim: "Ô, moleque, você não tem nada a ver com isso, cara. Você trabalha aqui." Eu falei: "Não, mas eu vou fazer o meu aqui. Quando tiver navio, à noite, se você me der a credencial, que na época chamava DTM, lembra? Era o acesso. O acesso era dado pela Delegacia de Trabalho Marítimo. Me dá o documento, porque quando eu terminar o meu aqui, eu vou lá, porque eu quero ver como é que funciona." E foi assim que comecei. Eu fazia o meu trabalho durante o dia, tinha navio, eu ia para o cais à noite e ficava lá sapeando para ver como é que funcionava aquele negócio. Aquele negócio começou a me fascinar, a operação. E foi assim que eu comecei. Num ambiente totalmente diferente. À época, não existia o operador portuário, né? À época existiam entidades estivadoras, né? Isso é pré-93, portanto. 93, eu estou falando de 81, 82. Né? O cais era todo público, Sim. né? Tudo pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, que era quem mandava em tudo, os armazéns, as cargas dos armazéns. Estamos falando da era Portobras, né? Era Portobras, isso, toda a carga de importação e de exportação ficava nos armazéns do porto, né? Então você tinha um ambiente que era completamente diferente. Quando isso começou a mudar? Isso começou a mudar em 87, quando vieram os TRAS, para suprir a deficiência que tinha dentro dos portos com as cargas de importação, né? Às vezes você levava no PVP lá em Santos, no pátio de volumes pesados, você levava uma semana para achar um container. Eu queria tirar um container, estava desembaraçado e não achava. Então esse era o ambiente que a gente tinha a hora que o comércio exterior começou a crescer, o container começou a crescer. E aí vieram os TRAS, que eram os terminais retroportuários alfandegados, justamente para auxiliar nessa operação. Então, era um outro ambiente, era um outro ambiente. Em 93 para cá, mudou completamente, aí surgiram os operadores portuários, surgiram os ógmos. O Estado deixou de operar. O Estado deixou de operar, né? E aí as coisas começaram a mudar, muito investimento do privado, né? Bilhões de reais de investimento do privado ao longo de todos os portos do país. E isso começou a melhorar muito a nossa operação, né? A eficiência da operação. Eu costumo dizer que hoje, nenhum porto nosso hoje fica devendo em produtividade para qualquer porto em qualquer lugar do mundo. Lógico que a gente precisa comparar as mesmas operações, né? Aí o cara fala: mas lá em Xangai
O cara faz um navio tanto, só que ele faz só transbordo, ele não faz outra coisa. Ele descarrega e carrega navio menor. Então é uma operação diferente. Se eu comparar as mesmas operações, hoje nós não devemos para lugar algum do mundo as nossas operações no Brasil. O que ficou para trás? O investimento em infraestrutura. Esse ficou para trás. Né? E é esse a grande luta nossa, né? IBI, IBL, SOPESP, seja lá quem você quiser nominar, hoje, para que essa infraestrutura ela acompanhe esse desenvolvimento e todo esse investimento. Agora, não tem dúvida, Mário, que a gente avançou anos, né? Posso dizer, esses 30 anos, né, de 8.630, a gente avançou 200 anos nesses 30 de mudança, né, desse ambiente. Agora, tem muito o que fazer. E o que eu continuo vendo é a deficiência na infraestrutura, porque a gente tem uma característica no Brasil. A gente só olha para o problema da infraestrutura quando ela falta. Né? E a maioria dos países aí fora, ele coloca a infraestrutura à disposição antes da demanda chegar. E a gente tem uma lógica inversa nisso, que eu acho que se a gente tivesse, talvez, conseguido inverter um pouco essa lógica, a gente tivesse muito à frente, mais à frente do que a gente já chegou nesses últimos 30 anos. Mas, enfim, é o ambiente que a gente tem, é o que a gente trata diariamente, eu, você, tá? Estamos todo dia falando nisso. Né? E vamos continuar trabalhando para que esse estado de coisas mude, ou melhore, vem melhorando em alguns casos, outros não. Né? A gente tem o avanço agora do transporte hidroviário, Sim. né? Com a criada uma secretaria específica para isso. O nosso amigo Dino, extremamente competente para isso. Sim, sem dúvida. Né? E a gente espera efetivamente que essas ações surtam o efeito que elas precisam surtir. Porque assim, o nosso comércio exterior ainda é desse tamanho. Uhum. 1,4%, 1,5% de participação no comércio exterior mundial, o que é muito pequeno para um país do tamanho do Brasil. Eu tenho um entendimento que aí eu queria saber se até vocês dois compartilham dele, que como você mesmo disse, é a partir da crise que a gente começa a perceber a necessidade, né? A pandemia, ela teve um impacto nesse sentido benéfico de mostrar a força, mostrar para a sociedade a força do setor portuário, do setor aeroportuário brasileiro? Eu acho que a pandemia, ela fez talvez uma logística que já era eficiente ficar mais evidente, O mais perceptível, né? mais perceptível. Por quê? Você não sai de casa. E aí você comprava determinado produto pelo seu computador e no dia seguinte ele estava na sua porta. Coisa que não acontecia antes da pandemia. Né? Antes da pandemia você tinha lá 5, 7 dias para receber. Não é verdade? Só que a logística percebeu nesse momento que ela precisava dar um salto. E ela deu um salto enorme nisso. E respondeu bem, né, Ricardo? E respondeu muito bem. Os portos não pararam. Não tivemos um porto parado durante a pandemia, com todos os problemas que houveram. Né? Nós fizemos um esforço enorme em Santos, capitaneado lá pelo SOPESP, pelo seu conselho, por todo mundo, que foi o trabalho de vacinação dos portuários em Santos. Né? Porque, né, foi feito um trabalho, até a nível nacional, né? Sim. De fazer com que se entendesse naquele momento que aquelas pessoas estavam lá trabalhando para não parar o país. E muitas cidades sobreviveram à pandemia porque o portuário não parou, porque os portos não pararam. Santos, a arrecadação de Santos de ISS é quase 70% da receita do município. E como ela conseguiu manter isso? Porque o porto não parou. Né? E continuou girando e fazendo com que se conseguisse sobreviver
pelo menos naquele ambiente, com as receitas. Chegou-se a bater recorde de movimentação durante a pandemia. Pois é. Fantástico. Você concorda, Mário? Você acha que... Concordo, sim, e acho que tanto essa questão da percepção, né, quanto a questão de não ter deixado a peteca cair, né? Porque se você pegar o perfil do trabalhador portuário, né, ele é um trabalhador idoso, digamos assim, né? Porque muita gente acima de 60 anos que estava na época, foi constatado na época que era categoria de risco, né? E ficou em casa. Né? E a gente lançou mão de tecnologia, quer dizer, aquele negócio do jogo de cintura que tem o brasileiro mesmo, né? E a peteca não caiu. Né? Os navios que vieram foram carregados, foram descarregados, né? O setor aéreo, mesma coisa, respondeu muito bem na questão de medicamentos, enfim, né? E nós tocamos muito bem essa agenda e acho até que muitas medidas pontuais foram tomadas, reconheceu o caráter público, né, de interesse público da atividade, quer dizer, então isso foi muito, muito interessante de se observar, né, porque é um setor que passa mesmo ao largo, né? O pessoal não entende bem o que é a logística. O Ricardo falou, a gente acorda e já tem logística durante o dia, né? Mas não é algo que seja perceptível, né? E acho que a gente tem trabalhado, inclusive aqui no IBI, né, Ricardo? Para também vender esse peixe aí, né? Claro. O que está por trás, né? Comunicar melhor isso, né? E acho que a gente vai fazer em algum momento aí uma campanha publicitária nesse sentido. Acho que e aí vem a importância da comunicação. Você comentou em algum momento, né? Que nós do IBL também nos preocupamos com isso, de comunicar aquilo que acontece de positivo, né? Com relação ao desenvolvimento da logística nacional. E é até bom que você falou isso, porque eu já deixo o espaço aberto, se o meu presidente me permitir aqui, para que realmente tanto o IBI quanto o IBL possam trocar essas figurinhas para a gente ter uma busca de uma infraestrutura forte no país. Então, o que vocês pensarem de comunicação, o que a gente pensar de comunicação para fazer algo grande é importante para nós. Então, unir forças, né? Sim, sem dúvida. O primeiro assunto que eu tratei com o Mário, quando eu soube que ele ia assumir a presidência do IBI, foi justamente isso. Nós precisamos trabalhar junto. Porque não importa quem fez, importa o que nós conseguimos fazer. Sem dúvida. Sem dúvida. Quem fez não é muito importante. Propósito, né, Ricardo? Eu acho que a gente tem um objetivo. Precisa conseguir atingir aqueles objetivos que está todo mundo buscando. Na verdade, no final está todo mundo buscando. Que traz ganho para todos, né? Lógico. E é a história do juntos somos mais fortes. Sem dúvida, sem dúvida. Juntos somos mais fortes. Agora, dentro numa palestra no Brasil Export que você fez, eu lembro que você falou sobre multimodalidade e que Sim. nós não temos multimodalidade no país. Fala pra gente, primeiro, realmente não temos, e quais as soluções que a gente pode para que a gente pelo menos caminhe em busca dela, né? Vou reafirmar, nós não temos multimodalidade no Brasil. Nós temos no Brasil o que se chama de intermodalidade. Na verdade, o que acontece? O conceito da multimodalidade é que você consiga trazer uma carga de um ponto A a um ponto B, baseado num único documento de transporte que cubra toda essa operação. Parte de seguro, de impostos, tudo com um único documento. Esse é o conceito da multimodalidade que está numa lei de 1998, se não me engano. 1998. Né? Eu tive discussões grandes sobre isso. Né? Carlos Alberto Nóbrega, Sim. da época, né? Defesa desse assunto. E o que trava isso até hoje? E até hoje acontece. É o ICMS. Porque na hora que eu tenho as diferenças de alíquota de ICMS, eu tenho transportes com diferentes condições fiscais, eu não consigo fazer um documento único. Então, hoje, o que se faz? Hoje, eu consigo fazer um documento único, desde que, para cada transporte que está embaixo desse documento único, eu faço um outro documento. Isso é burocracia. Isso é dinheiro jogado no lixo. Já deixou de ser único, né? Já deixou de ser único. Então, é isso. Multimodalidade, eu continuo afirmando que não existe no Brasil. Talvez a gente tenha uma luz no fim do túnel agora com a reforma tributária. Que a gente deixa de ter essa confusão de letras e de tributos e desse negócio todo, para ter o IBS e o CBS. Então,
aparentemente, esse assunto se resolve com a reforma tributária. Vai custar mais caro, porque a percepção que a gente tem, o que a gente tem estudado, é que a balança dos impostos, né, ela caiu na produção, na indústria, e vai subir no serviço. Sim. Né? Então, esses impostos vão aumentar para o serviço. Né? Agora, a multimodalidade depende disso. A gente tem um comitê, outro dia discutimos isso aqui, né, num comitê dentro do IBI, o Comitê da Multimodalidade, que é coordenado pelo amigo Rezano. Falamos exatamente o que nós estamos falando aqui. A gente precisa de ter, sim, essa estrutura feita com um documento único, que seja reconhecido esse documento único. Nós temos uma questão de seguro, que essa me parece que já está mais adequada hoje ao transporte multimodal, né, que já é possível de se fazer. À época da lei não era possível fazer, porque se eu pagava um seguro de 10 para fazer um seguro de uma operação multimodal, esse seguro ia custar 100. Né? Então tinha um problema do custo de seguro e a questão do ICMS, que nunca se conseguiu resolver. Até hoje. Por isso é que eu disse, e volto a afirmar, que não existe multimodalidade no Brasil até hoje, apesar da lei ser lá de 1998. Realmente, essa questão da reforma tributária é uma luz no fim do túnel. É, eu tenho uma percepção de que a gente vai ter um entendimento de que a gente está pagando mais, mas talvez é porque a gente, como brasileiro, não tem conhecimento mesmo do que a gente paga de A a Z, né, nessas configurações de letras, né? Então você paga um tanto aqui, até você entender o quanto que você está pagando, a gente realmente vai ter agora a gente vai ter um impacto, uma noção real do que... Porque não é fácil de entender. Você vê hoje algumas discussões, e na hora que você vai discutir reforma tributária, que passa a ter uma alíquota única para tudo, a gente fala, não, mas o ICMS, o ISS, sumiu, isso vai sumir. Uhum. Mas esse é o conceito, né? Some tudo. Só tem uma alíquota. Né? Que nós vamos pagar na hora que eu pagar no caixa lá pelo menos o número hoje cabalístico é 26,5%. Que eu vou pagar lá 26,5% em cima do valor da caneta ali. É isso. E depois para trás ter todo um sistema de compensação, desde onde veio a indústria da caneta, uma série de coisas, a logística para a caneta chegar, tem toda uma compensação. Né? E está todo mundo preocupado, é óbvio, né? Os municípios, por exemplo, né, que perdem o ISS e vão ter a redistribuição pelo comitê gestor. E aí tem uma incerteza grande. Tem uma incerteza grande. Essa dinâmica vai funcionar. E como essa dinâmica vai funcionar, exatamente. Né? Mas será que eu vou perder? Você pega um município como Santos hoje, por exemplo, tem 67% da sua arrecadação baseada no ISS que vem do Porto. Né? O ponto de interrogação é enorme de saber como é que isso vai ser distribuído, né? Porque, na verdade, isso vai para o ente federal, que depois vai distribuir para todo mundo a sua cota de cada coisa. E aí... Ricardo, você deu um exemplo para a gente aí de como a saída do Estado, né, enquanto operador, né, trouxe de produtividade, né, ou seja, com a privatização do serviço. Né? Ideologias à parte, né, e pensando no Brasil como Estado e não como governos, né, de 4 em 4 anos, né? Você acredita que a gente consegue... já evoluímos na superestrutura, você falou que os terminais não estão devendo nada hoje, né, para o resto do mundo, né, aqueles que operam nas mesmas condições, né? E o nosso problema está na infraestrutura, e essa ainda está na mão do Estado, do governo. Né? Você acredita que nós possamos dar um passo adiante, mesmo mantendo isso nas mãos do governo? Você acredita que seria um atalho, né, um caminho mais curto, passar isso para a iniciativa privada de pronto? Né? Como é que você vê, dá para investir num modelo de governança, né, de empresas estatais conduzindo esse processo, ou seria melhor uma ruptura e já passar para o privado? Como você vê isso? E, de novo, deixando a questão partidária, de ideologia de lado, assim, na sua percepção, como é que você vê isso? Olha, Mário, eu acho que é possível fazer, deixando isso tudo na mão do ente federal. Para isso precisariam inúmeras regras mudarem,
né? E aí eu vejo o problema. É a vontade de mudar essas regras, de fazer governança, de ter, por exemplo, presidentes de autoridades portuárias com mandato, né? Porque não fica... Para valer, mandato para valer. Mandato para valer. Por exemplo, a diretoria da ANTAC não tem mandato? Positivo. Alguém mexe no diretor da ANTAC? Não mexe. Por que mexe no presidente da autoridade portuária? Não deveria mexer também do mesmo jeito, né? Então eu vejo a dificuldade de mudar toda essa governança, de mudar toda essa legislação que rege isso. Por outro lado, é óbvio e claro para todo mundo que o setor privado faz acontecer. Basta ver os nossos portos de hoje e ver os nossos portos há 30 anos atrás, como é que funcionava, né? E uma outra alternativa é, sim, a privatização, não da autoridade portuária. Essa autoridade portuária, eu entendo que ela tem que ser, vamos dizer, governamental, né, de regras específicas da autoridade portuária. Mas, vamos dizer, o condomínio, eu acho que seria um grande modelo a se estudar e colocar isso na mão do privado. Porque o privado, em 30 anos, mudou a logística do país. Eu não tenho dúvida que faria o mesmo com o condomínio. Quer dizer, seria um síndico governamental e uma série de zeladores aí privados. É mais ou menos isso, a informação. Isso. Você poderia fazer... Existem vários modelos, né? Mas, por exemplo, eu não tenho dúvida que sairia mais barato do que a tarifa que eu pago hoje para a autoridade portuária. Porque essa ineficiência, ela é rateada por todo mundo. Todo mundo paga esse preço. Todo mundo paga. E ninguém ganha com ineficiência. Ninguém ganha nada. A única coisa que a gente ganha é o nosso famoso custo Brasil. É isso, né? Então, você num modelo de condominial, obviamente você buscaria as melhores condições. Eu não tenho dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, que sairia muito mais barato, e mais eficiente, e mais rápido. Há quanto tempo nós discutimos o aprofundamento do canal do Porto de Santos? O professor Bussinger outro dia me mandou um documento que esse negócio já se vinha discutido dos 16 metros para o canal de Santos há 30 anos atrás, né? Depois teve o Santos 17, não é isso? Que era um projeto para 2017, 17 metros, né? 17, Coincidia um ano com a profundidade. Nosso saudoso amigo Antônio Passaro. Exatamente. Então, é assim, é uma questão simples de entender. Por que nós precisamos disso? Porque hoje nós temos uma série de restrições. Nós precisamos de mais água no canal para fazer com que os navios possam trafegar sem restrições. Essas restrições hoje atrapalham a operação do porto, atrasam a operação do porto. E não é só dos navios que têm as restrições, atrasam a dos outros também, que não têm as restrições, porque em determinados momentos eles têm que parar a operação por causa da restrição, né? Então, você vê, e é uma discussão interminável. Interminável. Há 43 anos eu escuto falar do problema da dragagem. Não mudou nada. Interessante essas questões, né? Realmente a gente precisa batalhar por certos pilares, né, dentro da questão de infraestrutura, né? E isso é uma discussão até que vale se trabalhar com os órgãos de meio ambiente, para mostrar que realmente, às vezes, se a gente tiver uma conversa melhor, uma comunicação melhor... Mas essa conta a gente não pode jogar só para o meio ambiente, né? A verdade seja dito, né? Talvez seja até uma conta menor do meio ambiente, né? Claro, tem problemas com bota fora, tem uma série de questões, mas essa conta ela é muito mais, do ponto de vista de governança, nós não conseguimos ter um modelo de contratação de dragagem eficiente. Não sei se você concorda, Ricardo. É exatamente isso. Exatamente. Cada contratação é uma novela de 200 capítulos. É uma novela de 200 capítulos. Pagamos caro, dragamos mal e pagamos caro, né? É isso que acontece. O Sopesp, em 2014, fez uma proposta de um condomínio para a dragagem no Porto de Santos, junto com o Santos 17, com essa história toda. Na época, não logrou êxito junto ao governo federal, não cabe aqui a gente dizer as questões que não foi para frente. Mas lá em 2014, o Sopesp liderou esse trabalho, tem o trabalho até hoje, proposto para
entregar na mão do privado esse assunto. Certamente a gente já estaria com 17 metros. Né? Tirando todas as questões de discussão, certamente a perimetral da margem esquerda. Não sei se todo mundo tem a noção, né, Mário? Que a entrada do porto, na margem esquerda do Porto de Santos, do maior porto do país, é uma rua comum, como qualquer rua de bairro. A famosa Rua do Adubo. Há mais de 15 anos se discute a construção da perimetral, ou o término da construção da perimetral da margem esquerda do Porto de Santos. Margem esquerda é Guarujá, né, Ricardo? Só para o pessoal Guarujá. entender aqui que está nos ouvindo, né? 15 anos se discute. 15 anos. Quer dizer, Então, é assim, será que na mão do privado demoraria isso tudo para acontecer? Provavelmente não, né? Provavelmente já estaria pronto há muito tempo. nem 2. Né? Provavelmente já estaria pronto há muito tempo. E são obras que não se faz assim, né? São obras de infraestrutura que demoram 4 anos, 5 anos para você fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, voltando um pouco sobre a comunicação, você hoje está do outro lado, é o convidado, mas você também tem um que você convida, chama-se Conexão Sopesp. Sim. Fala um pouco sobre Conexão Sopesp. A gente começou com esse projeto há uns meses atrás, né, o Conexão Sopesp, que é veiculado toda terça-feira, depois do jornal do BNews, né, na TV BNews. E esse programa, o foco desse programa é justamente mostrar, né, para a sociedade em geral quem são os operadores portuários e o que eles fazem. Né? A gente falou um pouco disso aqui ao longo da nossa conversa. É isso. São os nossos associados que são os entrevistados, né? São entrevistados por mim e pela Vanessa Martins, jornalista, para a gente mostrar para a sociedade quem são e o que fazem os operadores portuários, que têm uma relevância importantíssima na nossa economia, da cidade, do estado, do país, né? E a gente fez isso justamente por entender que essa importância desse ambiente, né, ela não é claramente percebida pela sociedade em geral. É no formato de podcast. É uma mesa parecida com essa aqui. Excelente iniciativa. Onde a gente faz a entrevista, entrevistas fantásticas, coisas... Já acompanhei algumas. Coisas que até eu me surpreendo em descobrir das empresas, né? Porque, por exemplo, quando a próxima, eu vou falar da próxima, que é agora na terça-feira que vem, Patrícia Laskowski, da Suzano, né? Que contou uma série de coisas sobre a Suzano, e nem eu fazia ideia. Fantástico. Então, eu acho que isso tem sido bastante rica, essa experiência de fazer com que as empresas digam quem elas são, o que elas fazem, por que elas fazem, né? E isso tem sido bacana, tem sido interessante. Tem gostado da experiência e tal? Da experiência. É mais um trabalho para Ricardo Bolitzes, além de todos que foram numerados. Doutor Ricardo, estamos chegando ao final aí do nosso InfraCast. Quero deixar o espaço aberto agora para você falar suas considerações finais aí, por favor. Obrigado, Thales. Obrigado, Mário, por estar aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco de mim, né, da minha carreira e das questões que a gente trabalha no dia a dia. Eu acho que muito foi feito, muito tem que se fazer. E isso é que me move, né, a ter tantas atribuições, não são nem tantas assim, ter tantas atribuições, é isso que me move, é tentar fazer com que esses espaços que eu ocupo nessas entidades me deem a possibilidade de contribuir um pouquinho, para que a gente tenha ali na frente uma infraestrutura, uma logística melhor, que foi o que me fez chegar até aqui, trabalhando nesse setor. Né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Perfeito, doutor Ricardo, fico muito feliz. Conte também com o IBI, no que for necessário para que a infraestrutura cresça no país.
Agora, Mário, suas considerações finais, por favor. Bom, já foi dito aqui, né? O Ricardo ele é coordenador de um dos nossos comitês temáticos aqui, tem emprestado ao IBI, né, todo o seu conhecimento que de longa data, né, Ricardo? E você tem conhecimento de varejo, né, que é uma coisa difícil, né? Você carrega com você essa experiência de beira do cais, dos detalhes da logística. Eu acompanhei um painel seu falando do documento único de transporte. Você ia no detalhe ali, você falava das dificuldades. Você abordou aqui, passando com a gente, né, da multimodalidade, né, da inexistência, em estrito senso, da multimodalidade, né? E você dividir conosco, né, essa tua experiência, né, isso é muito gratificante, né, e nós temos o privilégio aqui no Instituto de contar com o teu apoio, né, e agradecer você pela entrevista aqui, pela participação, de novo, né, uma honra ter você aqui. Eu que já tenho você como amigo aí há quase 20 anos, que lhe conheço e acompanho o seu trabalho, e que você, Ricardo, continue com essa mesma vontade, né, de contribuir, com essa vocação que você tem, né? Eu acho que em grande medida, né, é o que nos move, né? Buscar um país melhor, né? Sim. E que bom se a gente tivesse aí mais aí Ricardos Molitas aí pelo Brasil aí para tocar essa agenda, porque os desafios são grandes, mas o potencial do Brasil também é. Muito obrigado, viu, Ricardo? Obrigado, Mário. Boa parte do que ele falou é porque ele é meu amigo há 20 anos. Então, acompanhe Ricardo Molitzes no Conexão Sopesp, toda terça-feira à noite na TV B News. E com isso encerramos mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. Curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.